mais recentemente, nem olvidando os inolvidáveis rishis, os homens santos, os nobres gurus, como Paramahansa, Yogananda e tantos outros. Então, esses espíritos que vieram de outra dimensão proporcionaram uma cultura de beleza, e agora, nesse período de tumulto, nós estamos recebendo imigrantes que vêm de Alcione, enquanto assevera o ínclito codificador do Espiritismo, os espíritos rebeldes que permanecem na Terra gerando dificuldades, criando embaraços ao progresso, obstinados no mal, terão que emigrar do planeta na direção de pousos nos quais irão contribuir com o intelecto, e ali no atrito com o sofrimento desenvolverão a emoção. O mesmo que aconteceu com aqueles que vieram de Capela, que apesar da inteligência luminífera, estavam de algum modo obstaculizando o progresso. E graças ao conceito bíblico de Lúcifer, que se tendo levantado contra Deus, foi expulso do paraíso. Essa expulsão, certamente temporária, permitiu que retornassem depois que se houveram modificado na estrutura do planeta, ainda em desenvolvimento do primarismo para a civilização. Então nós passamos a receber espíritos desenvolvidos intelectualmente, mas não necessariamente evoluídos do ponto de vista moral nesse momento. E a partir daquele 1972, psicólogos, psicoterapeutas, pedagogos, estudiosos do comportamento começaram a observar, sem saber, uma certa mudança na estrutura sociopedagógica da vida infantil. Começaram a dar-se conta que as crianças deste último período, digamos, desses 20 anos, 30, apresentavam síndromes estranhas, personalidades especiais, uma certa forma de rebeldia, temperamento estranho e não adaptado às exigências do habitat convencional. Depois de largos estudos, essas crianças foram classificadas como portadoras de transtorno do déficit da atenção, TDA, ou foram consideradas crianças T, transtorno D, do déficit, A, de atenção, H, hiperativas. Esses dois grupos considerados patológicos, TDA e TDAH, passaram a preocupar os psicólogos e os educadores, porque se tratam de crianças rebeldes, atrevidas, que nos fitam nos olhos e fazem exatamente o que lhes apraz. Estudos mais profundos tentaram estabelecer uma correlação de natureza elétrica no sistema nervoso, produzindo esses temperamentos hiperativos ou esses temperamentos reativos. Crianças que não se submetem, sob hipótese alguma, a quaisquer orientações, especialmente se impostas. A partir de 1982, o número delas cresceu assustadoramente. E a partir de 2000, chegam já à casa de alguns milhões de crianças supostamente portadoras de transtorno da personalidade e da atividade, da afetividade. O que fez que laboratórios tentassem sintetizar substâncias químicas que, atuando no sistema nervoso central e na rede de neurocomunicações, acalmassem-nas, tornando-as dóceis,
capazes de reflexionar de maneira gentil e nobre. Surgiram então, entre os vários produtos, um deles que se tornou célebre, a Ritalina, denominada droga da obediência. A criança que é submetida a esse tratamento muda realmente de comportamento. Não se torna dócil, torna-se obediente. Não se torna afável, faz-se submissa. No entanto, porque o assunto cresceu demasiadamente, psicólogos mais atentos e interessados na vida profunda, pertencentes às doutrinas transpessoais, começaram a observar que essas crianças TDAH, apresentavam uma aura, uma irradiação, numa tonalidade muito especial, em um azul forte, na tonalidade índigo. Essa tonalidade advém de uma planta na Índia, que passou a dar a cor dos blue jeans e de outros tecidos. E essas crianças passaram a ser chamadas também de crianças índigo, por causa da emanação de que eram portadoras as suas auras. Os estudos prosseguiram e psicólogos como a doutora Nancy N. Topper, que sugeriu a palavra índigo para essas crianças especiais, entre aspas, abriu campo a que outros terapeutas e psicólogos do comportamento as estudassem mais detidamente. Foi quando outros investigadores tiveram ocasião de observar que são crianças irrequietas, mas não necessariamente portadoras de patologias. Existem as crianças TDA, as crianças TDAH, mas também existem crianças com aquelas características não patológicas, não doentes. Depois de estudarem detidamente, eles conseguiram fazer uma separação entre a conduta das crianças TDA e daquelas crianças índigos, ou das crianças cuja aura muito alva passou a denotar como crianças cristais, que são diferentes das crianças índigo. São dóceis, nem sempre atendem às nossas imposições de adulto, mas elas permanecem em uma situação de meiguice, de afabilidade, embora façam o que lhes apraz, em uma forma de autossuficiência. Elas nos olham como se estivessem conscientes de quem são. Apresentam uma forma de independência de conduta e têm algumas dificuldades na área das nossas imposições. Então, a partir desses estudos, um casal de psicólogos americanos resolveu aprofundar essas observações e estabeleceu que, na imensa patologia das crianças portadoras de transtorno de atenção e também de hiperatividade, havia crianças rebeldes, mas que não eram doentes, que necessitavam de uma nova orientação psicológica e uma nova metodologia educacional.